Como é que você pode ganhar dinheiro com uma audiência, mesmo se a tua audiência for pequena, e por que ter uma audiência pequena pode ser uma vantagem? Presta atenção nisso que eu quero falar para você, quero comentar algumas coisas bem rapidamente aqui neste conteúdo, tá? Principalmente se você desenvolve algum tipo de negócio pela internet, você cria conteúdos porque você quer vender o seu produto ou o seu serviço, e eu vejo que tem muita gente que tem tem uma trava mental de achar que primeiro tem que construir uma audiência gigantesca ou ter, sei lá, alguns milhares de seguidores para você conseguir ganhar dinheiro, né? Não foi o meu caso, eu com poucos seguidores, sei lá, com 500 seguidores já estava ganhando dinheiro, tem muita gente que faz a mesma coisa, porque quando você aprende a atrair as pessoas certas, por aquilo, né, as pessoas que se interessam por aquilo que você tem para oferecer, você já começa a ganhar dinheiro se você quiser. Então, não espere você achar que primeiro você tem que construir uma audiência. Tem muita gente que vai por esse caminho. Dá certo também? Claro que dá certo também. É óbvio que se você tem 1 milhão de pessoas te seguindo, qualquer coisa que você for vender, vai vender essa caneta aqui. Ó, quem quiser comprar essa caneta, alguém vai comprar essa caneta, uma porcentagem vai comprar. Mas a gente tem percebido que é muito melhor você ter uma audiência certa, que se conecta com a sua mensagem, que quer realmente, né, comprar aquilo que você está oferecendo, do que simplesmente você ter uma audiência gigantesca que nem interage com você, nem se interessa por aquilo que você está oferecendo. Então, eu vou comentar alguns pontos com você. Como você me fala, se você tiver um papel, uma caneta, pega aí para você anotar ou salva esse vídeo para você ver depois. Primeiro ponto que eu queria trazer para você é o seguinte: uma grande audiência não necessariamente vai vender mais. A gente vê muito isso. Existem casos famosos de influenciadores famosos de 10 milhões de seguidores, 15 milhões de seguidores, 20 milhões de seguidores, que eu me lembro, né, que ficou famoso esse caso, que foi fazer uma propaganda de uma camiseta e que vendeu 30 camisetas. 30, para uma audiência, eu não lembro, acho que era 15 milhões a pessoa tinha. É uma coisa que ficou famosa aqui no Brasil. Por quê? Ah, mas vendeu. Claro que vendeu. Mas quanto que ganhou nessas camisetas? Eu não sei quanto você ganha vendendo uma camiseta, sabe? Mas não é uma coisa que se sustém. Imagina o trabalho danado para você conseguir uma audiência de 15 milhões de pessoas. Imagine só o tanto de dinheiro que você poderia ganhar se você soubesse como monetizar a sua audiência. Então, não necessariamente se ter uma audiência grande significa que você vai ganhar mais dinheiro, tá? Por quê? Porque não necessariamente é uma audiência qualificada. É a mesma coisa você ter uma audiência de 15 milhões de pessoas que são vegetarianas e você vende carne, você vende hambúrguer. Você vai conseguir vender alguma coisa? Talvez, porque a pessoa vai comprar, porque, sei lá, o pai não é vegetariano, vai comprar, a mãe, sei lá. Alguém sempre vai comprar. Mas você concorda comigo que é muito mais inteligente você atrair uma audiência qualificada? Através de conteúdo certo, através de conteúdos bons. Tá? Esse é o seu primeiro ponto. Para você ver que você não precisa de uma grande audiência para você conseguir vender. Uma coisa que eu anotei aqui nesse primeiro ponto ainda é que quanto maior a audiência, mais genérica você tem que ser a sua comunicação, porque senão você acaba perdendo a sua audiência. Então você acaba criando conteúdos muito rasos. A pessoa chama de topo de funil, não é nem topo de funil, é lá em cima do funil. Você começa a falar de um monte de coisas, você começa a falar de moda, você começa a falar do Big Brother, você começa a falar, sei lá, de uma fofoca daquela famosa que ficou com não sei quem lá, sabe? Vai atrair um monte de gente, com toda certeza. Como é que você vai vender o que para elas depois? Sabe? Você não vai conseguir vender camiseta depois para elas, né? Talvez umas 30 se você tivesse 15 milhões de seguidores, tá? Então, se você tem uma audiência grande, uma grande mesmo e desordenada, você tem que ter uma comunicação genérica e não é isso que vai fazer você vender, beleza? Agora, com poucos seguidores, você fala com precisão, né? Isso vai vender muito mais rápido. Então, eu falo com pessoas que querem ter um negócio na internet. Pessoas que querem aprender a transformar o seu conhecimento em renda, a transformar o seu conhecimento em produtos que vão servir a audiência delas. É com esse público que eu estou falando. Eu estou falando com pessoas que gostam de, sei lá, de outras coisas. Eu estou falando com um grupo específico de pessoas que têm características específicas, que querem ouvir certas coisas específicas. E que se eu falar, olha, é isso, 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 e se você tiver mais interesse, compra o meu produto. Essas pessoas vão comprar. Eu não preciso de milhares de pessoas, com centenas de pessoas, com às vezes dezenas de pessoas. Tem gente que com 50 seguidores, e pô, são 50 pessoas que se interessam por aquilo que você está falando. Alguém vai comprar, se você tiver uma comunicação assertiva e falar diretamente com essas pessoas. Beleza? Então, o primeiro ponto para você não esquecer, não necessariamente uma audiência grande vai fazer você vender mais, beleza? Então, existe um erro, que é o segundo ponto aqui, que é o erro de você esperar crescer primeiro.
Como eu já falei, tem gente que fala, não, vou começar a criar conteúdo, eu vou crescer a minha audiência. A hora que eu tiver bastante audiência, eu vou vender alguma coisa para elas. Isso dá certo, Thiago? Claro que dá certo. Dá certo, principalmente se você cria audiência, obviamente, que tem a ver com o produto que você vai querer vender depois. Tem muita gente que faz isso na época dos lançamentos. Os lançamentos ainda continuam dando certo, mas cada vez menos, está ficando cada vez mais caro. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas você pode criar uma audiência e vender depois, criar uma demanda reprimida, né, como o pessoal fala, e depois vender para elas. Não tem problema. Não acho que essa é a estratégia melhor, né, para você fazer. Dá para você conseguir fazer vendas todos os dias, mesmo com uma audiência pequena, mesmo que você não espere o bolo crescer para você poder vender para elas, certo? Você crescer sem uma estratégia, eu coloquei aqui, você pode atrair pessoas desinteressadas, pessoas que não engajam com você, você só está querendo números. Né? Por isso que você não pode comprar, eu não vou nem falar isso, né? Eu acho que não precisa, mas eu vou falar. Vai ter gente que às vezes acha que isso é necessário. Comprar seguidor. O que adianta você comprar, sei lá, 100 mil seguidores? Eu vejo muito isso no Instagram. Né? Você compra 100 mil seguidores, cara da Índia, do Paquistão, sei lá da onde que vem, né? Pagou 20 reais, né, para ter 100 mil, sei lá que negocião, né? O que vai acontecer? Você vai postar alguma coisa lá, ninguém vai curtir. O que o algoritmo do Instagram vai entender? Porque o teu conteúdo é uma porcaria. Você tem 100 mil pessoas, ninguém curte, eu não vou entregar para mais ninguém. Então nunca faça isso. É óbvio que isso é um caso extremo, mas é a mesma coisa quando você atrai uma audiência que não é engajada e que não tem a ver com o seu perfil. Por isso que tem que tomar muito cuidado com as coisas que viralizam. Tem gente que fica postando vídeos engraçados, vídeos bonitinhos, que não tem uma congruência com a sua comunicação ou com aquilo que você quer oferecer. Você vai atrair muita gente, você vai atrair muito seguidor, muita gente vai curtir e tal. Mas será que essa audiência é a audiência que você está se comunicando, que você vai querer vender para ela? Então presta muita atenção nisso. Você perde tempo tentando agradar quem nunca vai comprar, quando você quer primeiro crescer a sua audiência. Por quê? Porque o teu objetivo é crescer, o teu objetivo é ter mais seguidor, o teu objetivo é ter mais curtidas, o teu objetivo é, né, crescer, inflar. E aí o que você vai fazer? Eu começo a querer agradar todo mundo, né? Eu sou o cara legalzão, eu sou, né? Não posso me posicionar, porque se eu me posicionar eu vou perder seguidor, sabe? Dane-se, né? Quem não quiser comprar, essa é a tua mentalidade. Quem não quiser me seguir, beleza, não é esse tipo de gente que eu quero. Eu vou me comunicar de uma forma autêntica para atrair as pessoas que eu quero. E atrair audiência, mas aí você vai atrair menos gente. Melhor, porque você vai atrair as pessoas certas que se engajam com você. Certo? Então você não tem que esperar você crescer primeiro. Outra coisa, monetizar cedo. Quando você começa a ganhar dinheiro logo no começo, você vai ter mais prova social do que aquilo que você faz funciona, né? E vai te dar uma espécie de combustível, vamos dizer assim, uma espécie de... Você vai ficar mais animado para você fazer as coisas, né, de forma correta. Imagina que você começa a produzir conteúdo e a semana que vem você já vende alguma coisa. Não precisa, pode ser um produto mais barato, pode ser um produto de R$27, R$47, mas você vendeu para a sua audiência. Então você precisa, desde o começo, o Dan Kennedy fala muito isso, né? Todo conteúdo precisa ter uma chamada para ação para venda. Então, quando a gente começa a vender e a gente começa a reparar que aquilo que a gente está fazendo está dando fruto, é muito melhor do que você ficar anos, talvez, meses, vamos dizer, meses ou anos, plantando para depois colher, que isso funciona também, como eu já falei, mas é muito melhor você estar plantando, semana que vem você está colhendo, mesmo que seja, né, pouca coisa. Vendi um produto essa semana, beleza. Semana passada eu não tinha vendido nenhum, você nem estava produzindo conteúdo. Então crie essas micro vitórias. Não espere você crescer a sua audiência para você começar a monetizar. Começa desde cedo. Melhor coisa que você pode fazer é um conselho que eu daria para um filho meu, com toda certeza. Beleza? Terceira coisa, como é que você vai transformar esses seguidores em clientes? Tem vídeos aqui no canal falando sobre isso, mas eu preciso falar isso. Só seguidor não adianta, senão você é um cara que está entretendo, uma pessoa que está entretendo só a sua audiência. Você não vai ganhar dinheiro com isso. Então você tem que criar conteúdo que resolve dores reais e não só gera engajamento, como eu já falei. Não é postar vídeo de gatinho, não é postar vídeo de criancinha, sei lá, correndo, caindo, tropeçando, dando risada. Que legal, todo mundo vai compartilhar. Você vai começar a ter um monte de resultado. Mas vamos supor que você é um advogado. Que isso vai resolver na dor do seu cliente? É um advogado trabalhista, por exemplo, que quer ter mais cliente. O que um gatinho, uma criança caindo, dando risada vai atrair de cliente para você? A não ser que você conecte com isso.
Essa criança que caiu e levantou, igual um... Tá vindo na minha cabeça, vocês me perdoem, tá? Mas às vezes dá uns exemplos meio complicado. Mas essa criança caiu e levantou, igual as pessoas, né, que conseguem resolver os seus direitos, sei lá. Né? Você cria um conteúdo, né? Usa sua criatividade para produzir conteúdo. Ou seja, você conectar uma história, com né, uma narrativa, com aquilo que você quer oferecer. Aí beleza, aí eu acho que é até interessante, você pode viralizar, as pessoas vão olhar, vão ver que tem a ver com direito, no caso, pode ser qualquer coisa, pode ser com finanças, pode ser com saúde, qualquer coisa. Você pode conectar esses pontos da sua narrativa para você criar conteúdos bem bacanas, né? Mas não faça só para você viralizar, beleza? Outra coisa é você usar storytelling para mostrar que você vive o que você ensina. Contar histórias, né, para mostrar que, olha, é assim que você deve fazer. Aconteceu isso comigo outro dia, né? Outro dia eu fui, sei lá, cortar a grama aqui do quintal de casa, e aconteceu alguma coisa, e eu aprendi determinada lição. Gente, a gente tem que, a todo momento, eu assisti um filme que estava contando uma história e que falava sobre isso, eu queria trazer uma reflexão para vocês. Né? Isso pode ser aqui em vídeo, pode ser em texto, pode ser qualquer coisa. A gente tem que começar a pensar a ser consumidor de conteúdo apenas, mas a gente criar conteúdo. Então a gente tem que estar toda hora antenado em coisas que podem se transformar em conteúdos que podem servir a nossa audiência e fazer com que a gente seja percebido como uma autoridade e que a gente possa vender os nossos produtos, os nossos serviços, beleza? E a outra coisa sobre este ponto, da gente transformar seguidores em clientes, é a gente chamar a atenção para ações simples, né? Tem gente que complica muitas coisas. Preciso de um funil. É legal a gente ter um funil de venda. Nem vou entrar em detalhes para não confundir sua cabeça. Mas às vezes o que você precisa é criar um conteúdo e falar, você tem interesse em comprar o meu serviço? Eu vendo sapato. Né? Sei lá, eu vendo qualquer coisa. O meu produto, o meu serviço, eu vendo sapato. Se você quiser, me chama no direct, lá no Instagram. Tá? Eu vou mostrar para você uma promoção essa semana. Quem sabe, né, se você interessa, pode comprar meu produto. Sabe, é simples. Você me chama no WhatsApp. Eu deixei no link da minha bio. Sabe, eu deixei lá meu WhatsApp, me chama lá pra gente trocar uma ideia. Simples assim. Qual é a dificuldade de você fazer isso? Então tem gente que, não vou fazer isso não, porque o fulano falou que eu preciso criar um funil holandês invisível invertido para fazer... Cara, claro que existem estratégias mais avançadas, é óbvio. Claro que existem automações, não estou dizendo isso. Mas para você que às vezes não está vendendo nada, para que você precisa de automação? Sabe, você fazer 5 vendas por dia, 10 vendas por dia, às vezes você consegue fazer no 1 a 1 no teu WhatsApp, no teu direct do Instagram. Então pensa nisso, antes de você achar que você precisa de coisas muito mirabolantes. Você não precisa disso para transformar seguidores em clientes. Quarta coisa que eu quero compartilhar com você. Você precisa se posicionar como uma solução, não só como uma inspiração para as pessoas. Você é a solução que as pessoas precisam. Então, o teu conteúdo, ele precisa mostrar um caminho, não só motivar as pessoas. Tem gente que posta coisas sobre motivação, eu não acho que tenha nada de errado nisso. Eu não gosto muito, porque você acaba às vezes traindo pessoas que não, né, pessoas precisam ser motivadas para agirem e tal. Eu acho que acaba, sei lá, acaba às vezes que meio que poluindo, né, o teu conteúdo. O que você precisa mostrar é a solução. São pessoas que querem solucionar os problemas reais que elas têm, beleza? O seguidor precisa enxergar como um atalho, não como um exemplo distante. Eu coloquei aqui não como exemplo distante, por quê? Porque tem gente que posta conteúdo e mostra soluções, e tu, cara, isso está muito distante da minha realidade. Está muito complicado para conseguir chegar lá. Nossa, eu preciso perder 30 quilos. Nossa, se eu tiver que fazer isso, eu vou demorar 1 ano para poder fazer isso. Sabe? O que você tem que fazer é fazer as pessoas terem micro decisões e terem micro vitórias. Né? E você fazer pequenos atalhos. Olha, você não precisa disso. Vamos quebrar isso em pequenos passos. Vamos quebrar isso em pequenas ações. Então você vai fazer isso, depois você vai fazer isso, depois você vai fazer isso. E é isso aí que vai, né, fazer com que você seja percebido. As pessoas percebam você como a solução para os problemas delas, beleza? Mostre o como mais do que o porquê. Você tem que mostrar o como. Como é que você vai resolver esse problema? Você vai fazer isso. Não é porque você tem esse problema. Você tem esse problema por causa disso. É por causa disso. Não é isso. Como? Como é que você vai resolver? Como é que você vai emagrecer? Como é que você vai ganhar mais dinheiro? Como é que você vai ter um relacionamento melhor com a sua esposa, com seus filhos, com o seu esposo, com qualquer coisa que você oferece? Então você tem que se posicionar como uma solução. Quinta coisa que eu preciso falar com você. A vantagem invisível da gente ser pequeno. Thiago, então você está falando que eu tenho que ser pequeno pro resto da vida? Não, é óbvio que você vai começar pequeno. Todo mundo começou pequeno.
existem algumas vantagens invisíveis. Quais são que eu anotei aqui? Você consegue responder, você consegue interagir, você consegue criar laços reais com as pessoas. Isso aí não tem como fazer isso quando você está escalando, quando você tem milhares, milhões às vezes de pessoas te seguindo. Então você consegue responder todo mundo, você pode mandar mensagens de áudio, você vai ter uma conexão muito forte com as pessoas, você vai conseguir ter resultado fazendo isso daí. Tá? Então as pessoas elas compram de quem elas se importam com elas. Então quando você é pequeno, você consegue se importar de verdade. Você pode mandar uma mensagem, como eu falei, você manda uma mensagem de áudio, uma mensagem de vídeo, conversa, troca ideia com a pessoa vai falar, meu Deus, que da hora, cara. Ela está se importando realmente comigo, independente do nicho que você faz parte. Quando você tem muita gente para poder atender, é impossível de você conseguir fazer isso, mesmo porque você tem outras coisas para você poder fazer também. Tem, sei lá, mais conteúdo que você tem que criar. Ah, mas eu tenho um time que faz isso. Não é a mesma coisa. As pessoas gostam de pessoas que se conectam com elas de verdade. Tá? Pequenas audiências têm mais intimidade. Isso aí gera conexão, gera conversão para você de vendas, né? Com toda certeza. Então, é claro que você não precisa se manter pequeno, mas você tem que ter essa mentalidade de estar sempre pequeno no sentido de servir as pessoas. Sempre que você puder, interaja com as pessoas, responda comentários, né, manda uma mensagem lá para elas. Não interessa se você tem 100 mil. Eu tenho pessoas que eu sigo, né, que tem mais de 200 mil seguidores, que me mandam mensagens de áudio, por exemplo, que veem os meus conteúdos e interagem comigo. Eu acho isso muito da hora, porque eu sei que essas pessoas são extremamente ocupadas. Né? E mesmo assim, eu sei que são elas mesmo, né? E mesmo assim elas perdem um tempo fazendo isso. Né? Isso aí isso põe a pessoa com uma autoridade ainda maior, né? E isso vai fazer total diferença aí para você. Então nunca perca isso. E a última coisa que eu quero dizer aqui para você é sobre oferta irresistíveis para poucos. Para poucos. Você não tem que falar com todo mundo, você tem que falar com poucas pessoas que querem ouvir a sua mensagem. Então ofereça algo sob medida para as pessoas, você vai aumentar o valor percebido, você pode fazer uma consultoria 1-a-1, você pode, sei lá, fazer uma mentoria, né, com as pessoas, ter um relacionamento mais íntimo com elas, vai aumentar muito a sua conversão. Dificilmente você consegue fazer isso quando você é muito grande. Crie escassez reais, por exemplo, as vagas limitadas, tem um acompanhamento direto. Pessoas que têm milhões de seguidores não podem, se você quiser um acompanhamento direto comigo, às vezes é possível, mas você tem que pagar às vezes 50 mil, 100 mil reais para você ter um acompanhamento direto com alguém muito grande. Né? E pessoas menores conseguem fazer isso. Você consegue atender, sei lá, fazer uma consultoria, uma mentoria. Vamos dizer mentoria que é uma coisa mais íntima, né? Mais próxima com a pessoa. Você consegue fazer mentorias, ter 10 mentorados no mês com toda certeza, para você acompanhar essas pessoas e poder cobrar caro, né, por isso, 3 mil reais, 5 mil reais para uma mentoria com você, né, dependendo do nicho que você desenvolve. Então crie essas ofertas para poucas pessoas. Não é para todo mundo, é para quem realmente se interessa por aquilo que você está oferecendo. Então, pequenas ofertas personalizadas têm taxa de conversões altíssimas. É muito alta, por incrível que pareça. Tem gente que fala, pô, mas se eu for cobrar uma mentoria 5 mil reais, ninguém vai comprar. Garanto para você que você está pensando errado, porque é específico. As pessoas elas querem resultados rápidos, independente do nicho que você desenvolve. É claro que existem nichos que você não pode cobrar 5 mil reais uma mentoria, mas nichos na área de finanças, nichos na área de saúde, nichos na área de relacionamento, são esses nichos mais que as pessoas pagam realmente por soluções e de transformação, não é só conteúdo, a pessoa quer ser transformada, né, por alguém que já passou por um problema, ou que sabe realmente como resolver o problema. Você pode cobrar isso daí e você não precisa de muita gente. Imagina, uma pessoa que você vende, uma mentoria de 5 mil ou 3 mil que seja, pô, já é muito mais do que tem muita gente que ganha no mês fazendo isso daí. É óbvio que se você tiver mais seguidores, você consegue fazer isso você consegue ter uma conversão maior. Mas com muita gente você não consegue atender a todas as pessoas que realmente solicitam você. Então, o geral que eu queria passar para você aqui nesse conteúdo é que você não precisa de ter uma audiência muito grande para você poder vender. Você não deve primeiro criar uma audiência para você poder vender. Você deve vender logo no comecinho, logo que você está começando. Sempre gere conteúdo e fala para a pessoa, se você tiver interesse, me chama no direct, me chama no WhatsApp, vê o link lá que está na descrição. Né? Isso vai fazer muita diferença para você. Inclusive, se você chegou aqui no final desse vídeo, tiver interesse em aprender como é que você transforma o seu conhecimento em renda, como é que você cria produtos para servir a sua audiência, quer trabalhar realmente na internet, vou deixar uma recomendação para você
para você clicar no link na descrição do vídeo para ver uma aula gratuita que eu coloquei aqui no próprio YouTube. É só você se inscrever para você... É uma aula de mais de 40 minutos, onde você vai saber exatamente o que você tem que fazer, né, para você viver disso. Se você tiver interesse, obviamente no final ali você pode comprar um dos nossos produtos, que é um produto de entrada que é extremamente barato, mas que vai fazer muita diferença para você. Beleza? Um forte abraço e até o próximo conteúdo então. Até mais, tchau, tchau.